Eu era apenas um adolescente de 17 anos sem objetivos, sem sonhos, sem esperança. Todos os finais de semana que saía eu bebia umas 6, 7 ou até mais latas de cerveja e ainda fumava um cigarro de palha de vez em quando. Às vezes, quando me sentia um pouco melhor, comprava um charuto. E nessas noites de bebida e fumo, eu ficava sentado em uma praça, conversando com outras pessoas ou refletindo dentro do meu próprio silêncio. Mas não importava o que eu fazia, eu sempre sentia a escuridão, a gélida escuridão da dúvida. Eu não sabia o que fazer, e o futuro para mim não significava nada, pois não tinha ainda nenhum plano para o amanhã. Eu apenas vivia e deixava a vida me direcionar. Em outras palavras, eu era um indivíduo sem forças para dominar o protagonismo da minha própria vida. Porém, um dia na internet, observei que tinha um livro em promoção. Um livro chamado Assim Falou Zaratustra, que continha ideias e lições de um grande sábio que descia de uma montanha para se relacionar com o indivíduo de uma vila. Esse livro era escrito por Nietzsche. Bom, eu estava sem nada para fazer e tinha uma grana guardada, então fui lá e comprei. Mal sabia eu que essa compra seria finalmente a mudança da minha vida. Seria aquilo que me transformaria e me tornaria uma grande potência, uma grande força que culminaria na criação e construção do meu caminho único e autêntico. Do caminho que traria para mim um futuro diferenciado e uma vida que mal sabia eu, mas sempre tinha desejado. E é isso que irei comentar nesse vídeo. Então vamos ao que interessa. Quando o livro chegou, comecei a ler e não conseguia mais parar. Eram muitas lições e todas muito boas. No entanto, cheguei em um trecho do livro que me marcou eternamente. Nietzsche falava no livro que todos nós tínhamos um caminho próprio, e que era necessário enxergar essa ponte para poder finalmente percorrer e viver. Afinal, como ele mesmo dizia, eu tenho o meu caminho, você tem o seu caminho, portanto, quanto ao caminho direito, o caminho correto e o único caminho, isso não existe. E essa ideia dele transformou minha mente na hora. Afinal, eu estava vendo meus conhecidos e colegas fazerem apenas uma coisa naquele momento de suas vidas: estudarem para passar na faculdade, ou entrar em um emprego que nem sequer gostavam ou se sentiam satisfeitos. Eles só queriam o dinheiro naquele momento. E eu visualizava que todos, literalmente todos, estavam ignorando suas vocações e desejos apenas para fazer algo por dinheiro ou por puro status social. Na minha cidade, por exemplo, eu cansei de ver pessoas querendo fazer medicina só pelo status que isso tinha. Status. Como se você passasse a ser alguma coisa com que os outros pensam de você. Que tolice. Que desperdício. Enfim. Quando li essa mensagem de Nietzsche sobre o fato de que há um caminho específico para cada um de nós, isso abriu minha mente para enxergar que a maioria das pessoas estavam erradas em seguir essas ilusões, esses caminhos falsos que não traziam nada de verdadeiro para suas vidas. Eu passei a perceber que talvez, se eu finalmente me esforçasse para achar o caminho que pertencia somente a mim, eu passaria não só a ser melhor, como também muito mais forte que todas essas pessoas que conhecia e que estavam cegamente indo para uma direção única, todos na mesma direção, a direção extremamente errada e fútil, que estavam escolhendo sem nem pensarem. Afinal,
Como o próprio Nietzsche dizia, abre aspas, a grandeza do homem consiste em que ele é uma ponte e não um fim, fecha aspas. Ou seja, Nietzsche, com tudo que dizia, tanto naquele trecho que li, como também nessas frases, explicava que o indivíduo deveria seguir sua própria ponte, para não só se fortalecer, como também se tornar esse caminho, criando um enorme domínio sobre sua própria vida e podendo não só se desenvolver, como também a cada vez mais avançar para algo único e verdadeiro, um caminho honesto que pertencia somente a ele, o indivíduo. E nisso Nietzsche, enquanto eu lia, estava me explicando que havia algo verdadeiro no meio de toda essa tolice. Nietzsche explicava para mim que eu devia parar de beber e fumar e deveria começar a trabalhar somente em achar e percorrer esse caminho, pois dessa maneira eu seria alguém, um verdadeiro ser humano. Diferente dessas pessoas que, por não raciocinarem sobre o que estavam fazendo, não eram nada, absolutamente nada. Afinal, pense comigo, se 1000 formigas seguem uma única direção, ambas andando da mesma forma, não existe uma formiga, existe apenas o conjunto dessas 1000. Logo, quando essas pessoas tomam esse mesmo rumo genérico, não existe um ser humano, um indivíduo. Existe apenas esse grupo irracional, iludido e principalmente tolo. E foi essa imagem, foi essa ideia que Nietzsche me presenteou. Foi essa ideia que me fez conquistar tudo que já tenho e tudo que ainda terei. E o motivo para eu compartilhar isso com você é porque acredito que você também deva se tornar um ser humano. Você também deve ser algo real, verdadeiro, único. Ache seu caminho, ache sua vocação e pare de ficar nessa escuridão que as pessoas estão vivendo. Pare com isso imediatamente. Enfim, terminarei e concluirei nesse vídeo citando mais uma vez uma ideia de Nietzsche. Abre aspas. O homem é uma corda estendida entre o animal e o super-homem. Uma corda sobre um abismo. Perigosa para percorrê-la, é perigoso ir por esse caminho. Perigoso olhar para trás. Perigoso tremer e parar. Fecha aspas. Por isso, se quer ser alguém, percorra essa corda sobre o abismo de nunca ninguém ter feito aquilo. Você, realmente por percorrer algo totalmente diferente, não saberá se dará certo ou não. A incerteza e o desconforto estarão te acompanhando nessa jornada. No entanto, não se importe com isso. Prevaleça sobre a coragem e sobre a força da raiva. Prevaleça por saber que aquilo é a razão de você viver. Vá caminhando e não pare. Não olhe para o passado, não se arrependa, não olhe para nenhuma direção, a não ser a que importa. Avance e não pare, não tenha medo, pois quando você chegar no fim disso tudo, que será a morte, você finalmente morrerá em paz, pois saberá que nesse fim fez aquilo que poucos fizeram. Fez algo que te tornou um verdadeiro indivíduo, um indivíduo poderoso e evoluído.